seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula nossa. Agora a gente vai falar sobre o teorema do resto. A gente acabou de aprender a dividir polinômios e agora a gente vai ver algumas consequências aí, algumas propriedades que a gente pode observar. Imagine então que a gente tem um polinômio p de x, que eu quero dividir por um polinômio h de x, e a gente já viu que isso gera um quociente, q de x, e um resto, r de x. Ok? Lembrando que o grau do resto sempre é menor do que o grau do divisor, porque senão eu poderia continuar essa divisão. Essa divisão ela acaba, ela termina, quando o grau do resto é menor do que o grau do divisor. Mas aí a gente vai colocar uma particularidade aqui. A gente vai dizer que esse divisor aqui, ele é um divisor de primeiro grau. Ok? Então nós vamos discutir a particularidade que acontece quando o divisor é de primeiro grau. Antes de mais nada, independente do grau do divisor, a gente sabe que dividendo divisor, quociente e resto interagem dessa maneira aqui, ou seja, o polinômio p de x, o dividendo, é igual quociente vezes divisor mais o resto, q de x vezes h de x mais r de x. Agora, se o grau do divisor é 1 e o grau do resto tem que ser menor do que o grau do divisor, qual seria então o grau do resto? Esse resto aqui, obrigatoriamente, possui grau 0. Ou é nulo. Lembrando que o polinômio identicamente nulo, ele não tem grau. Então, ou tem grau 0, ou seja, é simplesmente um número, ou é nulo, o que também faz com que ele seja um número, porque se ele é um polinômio identicamente nulo, ele pode ser escrito como r de x igual a 0. Ou seja, independente da situação aqui, grau 0 ou sendo nulo, eu posso dizer com certeza que esse r de x é simplesmente um número. Deixa eu escrever melhor. Ele é simplesmente um número. Ok? Então, quando eu tenho a divisão de um polinômio p de x por um polinômio de primeiro grau qualquer, o resto é um número. Então, essa é a primeira consequência. Então, ao invés de escrever r de x, para a gente entender que, de fato, lembrar que isso aqui é um número, eu vou escrever ele como r, simplesmente. Ok? Porque ele não depende da variável x. Então, eu vou dizer que p de x é igual a q de x vezes h de x mais r. Tudo bem? E aí eu tenho essa expressão aqui na variável x, só o r aqui que não depende dessa variável, e aí eu posso substituir o valor dessa variável por um valor qualquer que eu queira. Então, vejam só o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a variável x e vou dizer que x é igual a a. Se x é igual a a, eu vou ter p de a é igual a q de a vezes h de a mais r. Ok? Beleza. Agora, eu vou afirmar mais uma coisa ainda. Eu vou dizer que esse númerozinho a aqui é raiz do h de x. Ou seja, é raiz do meu divisor. O que é raiz? Raiz é aquele número que, quando eu coloco no lugar da variável, faz o valor do meu polinômio ser igual a 0. Portanto, h de a, como a é raiz, dá exatamente 0. 0 vezes qualquer valor que dê aqui para o q de a, vai continuar sendo 0. Então, o que eu tenho é que p de a é igual a 0 mais r. Vejam só
o que eu obtive aqui? Eu obtive R, que é o resto da divisão de P de x por H de x, exatamente igual a P de A. Tá? Ou seja, eu tenho como definir o resto da divisão simplesmente calculando o valor do polinômio para um determinado número. Ok? Que número é esse? É a raiz do divisor. Que divisor é esse? É um divisor de primeiro grau. Ok? Precisa ser um divisor de primeiro grau, porque senão eu teria aqui P de A igual a R de A, o que não me ajudaria em nada. Tá? Quando o divisor é de primeiro grau, então eu tenho certeza que esse R de x, na verdade, ele não depende de x, ele é simplesmente um número que eu chamei de R. E aí eu tenho que esse número, esse R, é determinado simplesmente fazendo P de A, onde A é a raiz do meu divisor. Isso é o que a gente chama de teorema do resto. Eu vou enunciar ele para vocês. Tá? Deixa eu só apagar isso daqui para enunciar o teorema do resto. O teorema do resto diz o seguinte: o resto da divisão de um polinômio P de x por um polinômio de primeiro grau H de x é igual a P de A, ou seja, né, onde A é a raiz do divisor H de x. Ou seja, para eu calcular o resto da divisão, basta eu fazer o valor do meu polinômio P de x, colocando no lugar de x a raiz do divisor. Tá? Esse teorema ele é muito importante, ele vai ser importante para a gente, inclusive, na próxima unidade, que são equações polinomiais. Tá? É muito forte esse teorema, porque ele ajuda a gente a reduzir o grau de uma equação para torná-la mais fácil. Né? Uma equação de terceiro grau, por exemplo, pode ser fatorada como uma equação de primeiro grau e de segundo grau, e aí a gente pode usar Bhaskara. Então isso facilita muito a nossa vida. Alguns livros vão trazer o que eu, na verdade, considero um caso particular do teorema do resto, que é o seguinte: ao invés de colocar um polinômio de primeiro grau de modo geral, porque o que é um polinômio de primeiro grau? O polinômio de primeiro grau seria h de x igual a mx mais n, né? Seria algo desse tipo. Ele, na verdade, coloca o resto da divisão de um polinômio p de x por um polinômio do tipo x menos a, que é um polinômio de primeiro grau, só que com o coeficiente dominante aqui igual a 1. O resto dessa divisão vai ser simplesmente p de a, onde quem é a? É a raiz desse divisor aqui, a raiz do x menos a. Então, de novo, eu tenho que r é igual a P de A. É o mesmo teorema do resto, só que aqui ele está particularizando, dizendo que o divisor é do tipo x menos a. O divisor não precisa ser do tipo x menos a, mas fica mais fácil de eu visualizar aqui quem é a raiz desse divisor. Quando eu tenho um divisor do tipo x menos a raiz dele é o próprio a. Então, toda vez que eu quero saber o resto da divisão por x menos 3, vai ser P de 3. O resto da divisão por x mais 4 vai ser P de menos 4, ok? Basta eu aplicar isso aqui. E, por fim, a gente tem uma outra particularidade, uma outra consequência do teorema do resto, que diz que é conhecido como teorema de D'Alembert ou teorema do fator, que é o seguinte: esse resto, né, R, ele pode ser igual a zero. Olha só, esse R pode ser zero. E o que a gente discutiu na aula passada? Que resto igual a zero significa divisão exata. Então, quando eu tenho que P de A é igual a zero para algum polinômio P de x, isso significa que ele é divisível por x menos a. Porque qual é o resto na divisão por x menos a? É P de A. Logo, se P de A é zero, o que ele está dizendo aqui para mim é que o resto é zero. Ele está dizendo o resto é igual a zero. O que significa o resto ser igual a zero? Significa que é divisível por x menos a, ou seja, por um polinômio cuja raiz é exatamente o a. Beleza? Então, se eu falo um polinômio é divisível por x menos 3, eu sei que P de 3 é zero, porque P da raiz do divisor vai ser zero, porque no caso, se é divisível, o resto é zero. Beleza? Nos exercícios, isso vai ser aplicado, e quanto mais exercício você fizer, mais você vai internalizar o teorema do resto. Vejam aqui
alguns exemplos para a gente. Fatório o polinômio p de x igual a x elevado ao cubo mais x ao quadrado menos 10x mais 8, sabendo que 2 é raiz de p de x. Ora, a informação é que 2 é raiz. Se 2 é raiz, significa que p de 2 é igual a 0. Se p de 2 é igual a 0, isso implica, pelo teorema de D'Alembert, ou pelo teorema do fator, que p de x é divisível por x menos 2. Não é isso? Ou, em outras palavras, você poderia não usar o teorema de D'Alembert, você poderia usar simplesmente o teorema do resto e dizer que o resto da divisão por x menos 2 é 0. O resto é 0 quando dividimos p de x por x menos 2. Ou seja, ou eu posso aplicar o teorema do resto, ou a consequência do teorema do resto. Praticamente eu estou aplicando a mesma coisa. Se 2 é raiz, significa que p de 2 é 0. Isso implica que o resto na divisão por x menos 2 é 0. Significa que a divisão por x menos 2 é uma divisão exata. P de x é divisível por x menos 2. Portanto, eu posso escrever o meu p de x como x menos 2 vezes um quociente q de x, mais 0, mais nada. Ou seja, se eu pegar p de x e dividir por x menos 2, eu vou encontrar esse q de x. Então, é isso que eu faço. Eu pego o x ao cubo mais... Deixa eu escrever de cá que minha letra vai ficar mais bonitinha. X ao quadrado menos 10x mais 8, eu vou dividir por x menos 2. Então, x ao cubo dividido por x dá x ao quadrado vezes x, x ao cubo, x ao quadrado vezes menos 2, x ao quadrado. Vou fazer mais rapidinho, porque a divisão a gente já aprendeu. Subtraindo, tem o x ao quadrado menos 2x quadrado, 3x quadrado, menos 10x mais 8, descendo tudo que eu tenho ali. Vai ficar mais 3x, então vai ficar 3x ao quadrado menos 6x, subtraindo tudo aquilo ali, eu vou ter 0, menos 10 mais 6, menos 4, x mais 8, e aí, como eu esperava, se eu colocar menos 4 aqui, vai dar exatamente menos 4x mais 8, e o resto é 0, como a gente esperava. Ou seja, fatórie o polinômio, ou seja, escreva ele como uma multiplicação de fatores. O meu polinômio p de x, ele pode ser escrito como, então, x menos 2, que é um dos fatores dele, por isso o teorema do fator, vezes o outro fator que é o quociente ali, x ao quadrado mais 3x menos 4. Então, está aqui escrito o meu polinômio p de x, que é um polinômio de grau 3, como a multiplicação de um polinômio de grau 1 vezes um polinômio de grau 2. Isso vai ser muito útil para a gente quando a gente estiver resolvendo equações, por exemplo, de terceiro grau. Essas equações, a gente vai estudar que ela tem 3 raízes, né? Não necessariamente reais, mas ela tem 3 raízes. Uma dessas raízes está escondida aqui, que é o 2, e outras 2 raízes estão escondidas nesse polinômio de segundo grau, que a gente vai poder aplicar a Bhaskara para calcular as raízes. Então, uma equação que a gente, a princípio, não sabe resolver, porque é de terceiro grau, vai ser possível de ser resolvida quando a gente conseguir fatorar ela. Claro que a gente vai precisar de uma informação, que foi a informação que foi dada no enunciado desse exercício. Beleza? Bom, deixa eu fazer um outro exemplo, rapidinho. Um outro exemplo que a gente pode fazer é esse aqui. Determine o resto da divisão do polinômio p de x, que é 6x ao cubo menos 2x quadrado mais x mais 1, por q de x, que é 3x menos 6. Algumas pessoas, quando
vissem essa pergunta, né, determine o resto, faria divisão. Pegaria P de x, dividiria por Q de x, e aí isso vai dar um certo quociente aqui, e o resto vai estar aqui. Você pode fazer pelo método da chave. Porém, pelo teorema do resto, a gente sabe que esse resto é igual a P de A, onde A é, no caso aqui, raiz do divisor, que é Q de x. Quem é a raiz desse divisor? Q de x. Basta olhar aqui, é o de primeiro grau, é fácil encontrar a raiz. X igual a 2, zero esse cara aqui, né? Então, o resto aqui é simplesmente P de 2. Eu não preciso efetuar a divisão, basta calcular P de 2 que eu vou descobrir o resto. Quem é P de 2? P de 2 vai ser 6 vezes 8, 48, menos 2 vezes 4, que é 8, mais 2, mais 1. Vejam só que rapidez. Eu consigo perceber que o resto aqui é 43, sem fazer essa divisão toda. Vocês podem até fazer a divisão para conferir, para ver se eu fiz certo, e de fato é 43. Ok? Então, essa foi a aulinha sobre o teorema do resto. Espero que tenha ficado claro. Leiam os conteúdos, façam os exercícios e até a próxima.